Já estamos ao vivo? Já, acredito que já. Deixa eu ver o pessoal entrando. Preparando aqui o material. O pessoal já está entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar com o ator Jarbas Homem de Melo, que fez a montagem de 1999 2000 do musical Aí Vem o Dilúvio. O Jarbas deve chegar daqui a pouquinho, porque ele estava terminando uma live lá na página lá do Talentos, né, que foi a entrevista com o Marcelo Serrado, e ele já está entrando, já está tudo certo. Então, só lembrando, hoje é a última entrevista desse quadro Vamos Falar Sobre Musicais, que a gente vai estar relembrando musicais que foram montados aqui no Brasil. O primeiro foi o Aí Vem o Dilúvio, que teve duas montagens, uma em 81 e uma em 99. A conversa de ontem com o ator Tadeu Aguiar está salva aqui no nosso IGTV. Ele fez a montagem de 81, o personagem Totó, que por coincidência o Jarbas, nosso entrevistado de hoje, fez em 99, na montagem de 99, na montagem de 2000. Então a gente vai ter até poder fazer uma comparação entre o que foi aquela montagem de 81, o que foi essa montagem de 99 e 2000, e ver o que ele acha, né, qual que é a opinião dele a respeito desse musical, que faz parte da nossa história. Como seria uma boa maneira de apresentar uma obra original para que fosse montada? A gente pode perguntar para ele, Alex, assim que ele entrar na conversa, ele acabou de entrar, Jarbas entrando, já vou adicioná-lo, a gente aperta aqui, chama aqui, e só. Jarbas está entrando, seja bem-vindo! Tudo bem? E aí? Eu Tudo estava te ótimo. acompanhando na sua Pois é, outra live. só deu tempo de pegar um copo d'água. Não tem problema. Até segurei um pouco aqui e eu falei para o pessoal, eu falei, olha, Jarbas estava lá numa outra live do pessoal do Talentos, o programa da cultura. A gente já vai falar sobre esse programa agora no começo. E falei que você já estava chegando, então era só para o povo esperar, que estava passando os recados iniciais. Tá Jarbas, certo. já que você estava falando do Talentos e já que eu também estava assistindo, Uhum. vamos falar sobre esse programa que foi tão importante, né, que começou como cultura musical e agora em agosto vem o Talentos, né, para Isso. descobrir ou até mesmo para revelar os talentos musicais do nosso teatro, né? Isso aí. Bom, eu sou muito feliz de fazer esse trabalho, na verdade, porque quando eu fiquei sabendo que a cultura ia fazer um reality de musicais, eu fui lá e me ofereci para trabalhar, porque eu preciso estar nesse programa, porque é a missão da minha vida, fazer musical e descobrir gente nova. Sim, Então, eu fiquei muito feliz, assim, também com a repercussão do musical, sabe? Foram mais de 1.500 inscritos. Então, quer dizer, existe um público fora aqui do centro de São Paulo, no Brasil inteiro, não só um público de musicais, mas também atores preparados para fazer musical. E tem existem escola, centros, tudo, escolas, né? tem escola no Recife, em Fortaleza, em Florianópolis, em Porto Alegre, no Espírito Santo, não sei se tem escola de musical, mas tem uma cena musical acontecendo lá também, em Brasília, em Belo Horizonte. Então, tem uma juventude, uma moçada ávida para mostrar seu talento, assim. E eu acho que o programa Talentos tem essa função, sabe, de botar a cara dessas pessoas para serem conhecidas pelo grande público. Que às vezes precisa isso, né? Você, por estar no eixo Rio-São Paulo, é muito mais fácil você aparecer e o pessoal dos outros mercados, das outras cidades, dos outros estados, às vezes tem um pouco de dificuldade para estar nesse nosso mercado, né?
O que não quer dizer que você estando aqui no eixo Rio-São Paulo, que é onde a maioria das produções acontecem, vai te garantir alguma coisa, porque mesmo a gente, que eu já tenho 50 anos e faço isso há 25, 26, meu Deus do céu, anos, a gente tem que fazer audição e tem que ficar por dentro do que está acontecendo, quem vai produzir o próximo, qual é o espetáculo, para buscar o emprego, para buscar o trabalho, porque é assim que funciona, né? Eu sempre brinco que é um show de calouros eterno, porque você está sempre tendo que mostrar, Uhum. se virando nos 30 ali, do que você é capaz de fazer. Mesmo que você já conheça o diretor, já conheça o produtor, a não ser quando é que você que produz, e aí sim você, né, produz o seu trabalho, que é o que eu tenho feito. Mas é mais fácil para a gente que está aqui ficar sabendo do que está acontecendo, né? E também é difícil, eu sei porque eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, e eu vim para São Paulo com 24 anos, então é difícil você largar tudo atrás de um sonho dourado na cidade grande, uma coisa que pode não acontecer, né? E eu sei E o quanto é você tem que difícil, se então... sustentar, né? Oi? Enquanto isso, você tem que ir se sustentando, você tem que ir pagando suas contas, você tem que ir arrumando trabalho, enquanto você vai É, fazendo audição, você vai tentando encontrar um trabalho, né? eu tive vários momentos aqui, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei 1 ano e meio como garçom para pagar minhas aulas. Eu queria fazer aula de canto, eu queria fazer aula de sapateado, eu queria fazer as coisas todas, então eu tinha que trabalhar de garçom dignamente, ganhava bem para me sustentar e sustentar os meus cursos todos que eu queria fazer. E teve momentos na minha vida também que teve baixa, que foi uma entre-safra, que não tinha musical acontecendo, ou que eu perdi o período da audição porque estava saindo de um outro. Então, Uhum. teve anos assim que eu me virei fazendo eventos, que eu fazia eventos corporativos, cantando, dançando, fazendo meu musical, mas não dessa maneira, né, para o E, público em teatro. Tem que se virar, não adianta. e, e é o que a gente vai ainda conversar. Eu ainda vou abordar um outro assunto antes, mas também tem a possibilidade do teatro infantil, né? Que foi algo que você começou, que você trabalhou e que foi, Fiz né? Ajudou a bastante. você se formar profissionalmente, né? Exatamente. Eu cheguei em São Paulo com 24 anos e o Rent, que foi o primeiro musical adulto que deu origem a essa série agora, né, do final dos anos 90, do final do século passado, né, de 99 para cá, eu Uhum. fiz quase 5 anos de teatro infantil, que era o que tinha para fazer de teatro musical, né? Era onde a gente podia Sim. cantar, dançar, interpretar, era o teatro infantil, até hoje. Então eu E fiz bastante, sim. é uma escola, né? É E uma foi uma escola escola, e continua sendo uma escola. continua sendo uma escola e eu vou dizer uma coisa para você. Não existe público mais sincero do que o público do teatro infantil, né? Porque a Uhum. criança, se ela não gosta, se você não prendeu a atenção dela, se aquele espetáculo não é interessante, ela começa a correr dentro do teatro e você não pega esse público nunca mais. Agora, se a criança gosta, se o público gosta também, aí você pode ter certeza que o espetáculo funciona. Que deu certo. É. Deixa eu fazer uma relação. Aquele jovem lá de Novo Hamburgo, ele faria o teste pro Talentos? Ah, Falando de faria, com você. certeza. Com certeza. Mas na hora, mandaria meu vídeo, faria inscrição e estaria aqui em São Paulo para cantar. Com certeza. Porque, porque lá na cidade que você nasceu, você tinha até uma banda de rock, né? Eu tive 2 bandas de rock lá. Tinha uma que chamava Espelho do Mundo, que a gente ficou acho que 6 anos juntos, e ali na cena local do rock and roll, ali no Vale dos Sinos, onde eu morava, a gente era até bem Uhum. conhecido. E, dançava no grupo, no balé também, num grupo de dança da cidade, e fazia meu teatro num grupo amador que chamava Traste Show, e a gente já trabalhava com musical na Traste Show, na verdade. A gente fazia muita pesquisa de teatro de revista. Os diretores, que é o Quinho Nazário, que já faleceu, infelizmente, foi um grande amigo, e Elário Casper, que eram os criadores do grupo, os diretores do grupo, eles trabalhavam muito com teatro de revista. Então eu já fiz ali o meu laboratório no musical, quando eu fazia teatro amador em Novo Hamburgo. Que foi até ajudou e essa eu perguntei até mesmo da banda de rock também para fazer a ligação com talentos, mas também você teve dois últimos trabalhos em que você cantou as músicas do Queen e você cantou também o Belchior, não foi? Isso, isso. Da parte dessa sua infância, dessa sua juventude, esse gosto pela música, né?
Foi muito engraçado isso, porque quando eu estava lá em Novo Hamburgo, né, nos meus 20 anos lá, final da adolescência, começo da fase adulta, uma banda de rock ela se forma a partir de um grupo de amigos, geralmente. Nos anos 80 era isso, né? Tinha muita banda de rock, todo mundo tinha uma banda de rock nos anos 80. Todo mundo, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo e eu encontrei uma indústria de teatro infantil, e depois do teatro adulto, e era uma indústria que você ia fazendo um espetáculo atrás do outro, ia se aperfeiçoando, né, nessa carreira, eu não tinha esse grupo de amigos para formar minha banda. Sabe, eu Aham. não tinha essa vivência, eu não consegui ter essa vivência. Então eu fui deixando a música um pouco ali de lado e fui me satisfazendo no teatro musical, óbvio. Aí, no ano passado, no início de 2019, eu ia fazer um espetáculo com as músicas do Queen. Era um espetáculo sobre o Freddie Mercury, não era uma biografia do Freddie Uhum. Mercury, era uma Isso. pincelada de um momento e de um pensamento, mas tinha essa trilha sonora do Queen, obviamente. Então eu já estava Uhum. com esse repertório pronto. Esse espetáculo foi embargado, a gente não pôde fazer, porque a Queen Productions de Londres ficou Deu sabendo que a gente ia problema. fazer e a gente foi embargado. Como eu já tinha esse repertório pronto, eu disse, vou fazer um show do Queen e vou cantar essas músicas que eu tanto amo, porque eu fui fazer esse Aham. espetáculo porque eu adoro o Queen, eu sou rock and roll total. E aí deu muito certo, e eu fiz vários shows aqui em São Paulo, e a gente vai voltar agora depois da pandemia, para fazer mais no Brasil inteiro, porque é um show lindo, o repertório é matador, é Sim. um repertório que eu adoro cantar, a banda é maravilhosa, é praticamente a mesma banda que iria fazer o espetáculo, a gente levou pro show. Só que antes de fazer o show do Queen, como o espetáculo foi embargado, eu fiquei sem projeto em 2019. Porque aí eu não fiz nenhuma audição, eu não fui procurar outro trabalho, porque eu ia produzir meu trabalho. E Aham. aí eu liguei para um produtor amigo meu do Sul, que é o Bocão, que foi meu sócio lá no Sul, inclusive, na época que eu estava lá ainda, eu fazia produção local. E disse, cara, eu tô com um show do Queen aqui, eu tô querendo fazer esse show porque eu tô sem projeto, eu preciso trabalhar. Aí ele falou assim, pô, bicho, eu trago da Argentina uma banda do Queen, eu tenho duas bandas do Queen que viajam pelo Brasil, não vou pegar mais uma. Aham. Aí ele falou assim, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Vai fazer 2 anos de morte do Belchior. O Belchior amava o Rio Grande do Sul. Eu trabalhei com o Belchior quando fazia a produção local. Fiz 2 turnês com o Belchior nos anos 90, Uhum. antes de vir embora para São Paulo. E ele falou assim, eu quero reunir a banda Radar, que era a banda que tocava com o Belchior nos anos 90, e você, eu quero fazer um show em homenagem ao Belchior, para celebrar a vida e a obra desse cara. Eu disse, bicho, tô dentro, vamos nessa. A gente montou esse repertório. Aliás, o repertório é o mesmo que o Belchior cantava nos anos 90, o repertório desse show, com a banda Radar, que é uma Tá. banda incrível de músicos maravilhosos. O João Mourão no baixo, o Serginho Zurabski na guitarra, são dois gênios, assim, dois músicos importantíssimos. E a gente fez uma turnê no Brasil inteiro com esse show do Belchior. E foi muito legal. O show chamava Alucinação, Concerto Bárbaro. E esse show tá na manga também pra gente voltar agora quando voltar. Eu não vou deixar nunca mais de cantar, de fazer essa coisa show, porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu redescobri, na verdade, uma coisa Hum. que eu adorava, que o programa também me deu como apresentador, que eu sempre estava, na minha vida inteira, eu fiquei atrás de um personagem, defendendo uma ideia e defendendo um texto, defendendo uma voz e uma música, que eu podia gostar ou não gostar, mas que eu ficava defendendo aquilo ali como ator com unhas e dentes. Então eu sempre tinha esse escudo do personagem na minha frente. Quando eu fui Certo. apresentar o programa, era o Jarbas Homem de Falou Melo ali. você. Eu tinha que Uhum. entreter aquela plateia do teatro e entreter o telespectador. Já foi uma experiência. Puxa vida, ó, eu posso ser eu mesmo aqui, que dá certo. Quando eu fui fazer o show do Belchior, de novo, eu redescobri esse prazer de ser eu me comunicando, né? O Jarbas Homem de Melo ali cantando aquele repertório, se comunicando com o público, sem o escudo de um personagem. Foi uma coisa que me deu muito prazer também. Então é uma coisa que eu não quero nunca mais deixar de fazer. Hum. Ah, então, já que o tema é o musical Aí Vem o Dilúvio, que você Ah, fez é. em 99, 2000, ontem a gente Foi. conversou com o Tadeu Aguiar, que por acaso fez o seu O papel mesmo na personagem. primeira montagem. Mas para a gente falar do Aí Vem o Dilúvio, tem que chegar no Rent, que foi esse primeiro musical desse final de anos 90, começo de 2000, quando começa essa Isso. nova fase.
como é que você ficou sabendo do Ranch? Como é que foram as audições? Para depois eu fazer já o Tá. link com o Evento de Lu. Na época, eu trabalhava já há 2 anos com a Cíntia Bravanel, que dirigia o Teatro Imprensa, e ela fazia Mais de espetáculos teatro. incríveis, teatro infantil, né, para escolas e para o público também, mas eram espetáculos maravilhosos que ela produzia com acabamento, sabe, com diretores fantásticos, uma equipe técnica fantástica. E eu O acabei. período do Gato Malhado. Provavelmente eu devo ter visto você no palco. Não, eu No fiz, eu último fiz os dois Monteiro Lobatos que ela montou. Ah, tá. Então esse eu não vi, mas eu vi o Gato Malhado Andorinha assim, e Isso foi vi a voar. depois. Porque isso foi Ah, tá. mais ou menos ao mesmo tempo que o Rent e o Dilúvio, o Gato Malhado Ah, Adolescente. então tá. E aí eu tava fazendo então esse espetáculo no Teatro Imprensa com a Cíntia, e aí saiu no jornal um anúncio. O Billy Bond, que produziu na época, né, era o produtor aqui no Uhum. Brasil, junto com na época chamava CIE do Brasil, Que Companhia é Internacional atual. de Entretenimento. Né? Atual Time for Fun. Eu acho que continua, só trocou o nome. Mas enfim, Uhum. saiu no jornal essa audição e foi São Paulo inteiro fazer essa audição, né? E aí foi muito legal, porque foi a primeira audição, assim, né, grande que eu fiz para um teatro adulto. E aí o resultado da audição também saiu no jornal, então criou um buchicho, assim, na cidade, foi muito legal. E aí eu acabei passando, eu passei como swing, eu não tinha personagem, Uhum. eu swingava 11 personagens do espetáculo, Ou todos seja, os atores, basicamente todos os papéis masculinos. todos os papéis masculinos eu swingava, e, e que é uma escola isso, eu fiz muito, muito Sim. swing no começo da minha carreira. E é maravilhoso, porque você estreia todo dia, porque você não está acostumado a fazer aquilo, então todo dia que você entra em cena é uma estreia e você tem que se virar ali, não atrapalhar seus colegas e dar conta do personagem. Enfim. E aí eu fiquei Você tem que ter swingando uma nesse. concepção da peça como um todo, né? É diferente se você tem um personagem, você só faz aquele. O swing tem que saber de tudo e tem que ter esse conhecimento, né? Para você saber É, onde você entra, o que você faz, a importância. e foi um processo de ensaio onde eu aprendi como é que o swing ensaia. Porque, na verdade, éramos acho que 3 ou 4 swings no espetáculo. Então a gente não ensaiava, a gente ficava assistindo o ensaio, porque os atores estavam ali construindo seus personagens, né, e as suas histórias. A gente ficava assistindo e nós tínhamos mapa, nós recebíamos um bolo, assim, um bloco de mapa do palco, né, com o cenário onde é que estava. E aí, hoje então eu vou acompanhar esse personagem. Então ali você ficava marcando toda a trajetória, para onde ele vai, que ele vai, qual é a frase que ele tá, quando tá nesse degrau, como é que é. Porque quando você entra, você não pode simplesmente, gente, vou entrar e eu vou fazer do meu jeito. É, Não, não pode ser assim. não, Porque tem mais 15 atores em cena e sobe cenário. Você não pode, você pode morrer ali no meio se você não faz certo. pode ter acidente, né? Então, quando eu tinha depois do processo de ensaio, eu tinha um calhamaço de papel anotando todos os personagens. Então, hoje fulano não vai fazer, tá doente, você entra. Eu ia lá e ele vai, por que ele fez? Era uma loucura. Mas é uma escola, é uma faculdade de teatro, assim, é maravilhoso. Enfim, aí eu fiquei swingando durante quase 2 meses. Aham. Quem era o titular do personagem que eu peguei depois era o Daniel Salve, Dani Salve, Uhum. que é um grande ator, um grande compositor de teatro musical, um grande autor e músico, etc. O cara é um geninho. E aí ele saiu porque ele foi dirigir, na época, o Casas de Cazuza, que foi um espetáculo muito importante na época também, que Uhum. revelou muita gente também. E aí eu subi para o papel de um dos protagonistas, que era o Mark Cohen. E aí Tá, a gente mas fez. já que você falou assim que o Daniel foi para o Casas de Cazuza, que revelou vários nomes. Quem que trabalhou com você no Ranch? Que depois a gente vai falar que foi para aí vem o dilúvio. Marcos Entre Tumura, nomes, tem Marcos Marcos Tumor, Tumura, Alessandra Maestrini, deixa eu ver, Janaína Durant, quem Bianchi, mais? Hã? Janaína Bianchi, André Dias, Isso, Ana quem Bianchi. mais? O André não. O André não foi. Não fez de Luva, O ele foi André depois fazer. depois? Não, eu acho que o André, nessa época, ele foi fazer com Gabriel Vilela a Ópera do Malandro, se eu não me engano. Eu achei que ele fazia o papel da. Ah, meu Deus, qual é o nome do personagem? Ah, esqueci. Mas pelo que eu pesquisei, eu achei que ele estava nessa. Que ele tinha feito. Mas tá, tudo bem.
E o que a gente estava falando? Das pessoas que foram pro Das Rent, né? pessoas que também surgiram com você, né, e foram reveladas para esse público de musical e para o trabalho do teatro musical, né? Exatamente, A exatamente. Mônica, isso, a Mônica acabou de falar, a Mônica Moreno, que o André fez a Angel No Rent. no Ranch. Mas o André não fez O Dilúvio, tô Ah, dizendo. não, não. Mas eu tô É. ainda no Ranch, porque do Ranch vai Ah, sair uma tá. parte que vai pro dilúvio, né? Ah, desculpa, pensei que você estava falando dos atores que saíram do Rent e foram para o Dilúvio. Não, André, Não, imagina, André fazia Angel, claro. A então, Mônica Moreno, querida. Maurício Tô vendo ela. Xavier, Maurício Xavier, nossa, era só fera, bicho. Foi muito, muito bom. um elenco A estelar, assim. Mônica, a própria Mônica A Moreno Mônica, também Bianca apareceu. Tadini, Bianca Tadini também. Acho que tinha uh, 17. Eu conversei com ela, tinha 17, de 17 anos uh, e eu estava entrando. Péricles Capinejaca, Perto. uh, Ah, Andréa Marqui. e Andréia Marquis também, com É. certeza. É Não, era importante. um elenco maravilhoso. Quanto tempo que foi que vocês ficaram com a peça? A gente A estreou temporada. em. Eu acho que ao todo a gente deve ter ficado uns 5 meses com a peça, que para a época era uma baita temporada, né? Num Aham. teatro grande, a gente fez São Paulo e depois fez Rio de Janeiro. Acho que não sei se foram 2 semanas ou uma semana, alguma coisa assim. Eu acredito E que era foi num pouco. lugar muito grande, era um lugar de show, assim, que também foi lotado, foi muito incrível. E aí, como é que saiu do Ranch e como é que entrou já no Aí Vem o Dilúvio? Bom, Que é o tema do nosso, da conversa. O Billy Bond, né, que era O o produtor? produtor, ele tinha essa carta na manga. Porque eu acho que Aí Vem o Dilúvio, ele associou a CI do Brasil, mas não era um espetáculo da CI do Brasil, porque a CI já estava prevendo que viria o Les Miserables um pouquinho mais para frente. Então, eu Sim. acho que o Aí Vem o Dilúvio foi uma carta que ele tinha na manga, um espetáculo que ele gostava muito, que ele já conhecia, né, que é um espetáculo italiano esse. Uhum. E aí a gente fez testes, assim, algumas pessoas ele pensou do elenco, né, para fazer, e eu acho que quase todo o elenco do Rents, na verdade, faria o Aí Foi Vem Dilúvio se não tivesse ido para a Ópera do Malandro trabalhar com o Gabriel Vilela, que também era o sonho de muita uhum. gente trabalhar com esse diretor. Sim, Eu com cheguei a fazer certeza. teste Foi para a a Ópera Ópera do do Malandro. Malandro também. E Uhum. aí acabei ficando no Dilúvio. Mas como experiência E, também, a gente, né, quando a gente é muito jovem, você quer fazer audição para conhecer os diretores, para passar pelo processo da audição também, que é uma coisa muito sofrida. E eu, por sinal, fiz uma péssima audição na Ópera do Malandro. Uma audição vergonhosa. E ah, graças a Deus quando eu fiz o Dilúvio. E deixa eu aí, só. então, Fala. não, e aí, então o Billy Bond já pensou nessas algumas pessoas ali, a Maestrine para fazer a mocinha, eu para fazer o mocinho, o Tumura para fazer o personagem principal, que era o padre, né? E a Janaína Bianco para fazer a mulher do prefeito. E aí ele já pensou algumas coisas e abriu o teste para os outros personagens. A Mônica fazia com a gente também o Dilúvio. E o que que essa música diz para você? Vamos ver. Deixa eu aumentar aqui. Consegue ouvir? Consigo. Nessa cena deve marcar, deve mexer com você, né? Porque é uma cena em que você junta a cidade inteira, o padre junta a É, cidade inteira para poder construir a arca e dizer que realmente uma pessoa só não muda nada, mas se você se junta, exatamente. que é algo que é um tema que a gente está precisando aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Você sozinho não é nada, você em comunidade, você consegue mudar o mundo, né? Ó o Paulinho Goulart aqui. Beijo, querido. Saudade de você também demais. Exatamente. E a gente está vivendo um momento difícil agora, né? Em que, por sinal, onde a cultura está sendo demonizada e abafada, né? Sim. Mas a mensagem era exatamente essa. A gente, como comunidade, como raça, como seres humanos, né? Se a gente se ajudar, a gente consegue salvar a situação, né? O dilúvio falava exatamente disso, porque era um segundo dilúvio que viria,
né, para a Terra, e que aí o padre da comunidade... Oi? Desculpa, só fala um pouco para o pessoal que está vendo hoje sobre o que se tratava a peça. E lembrar que era um musical de 1974, ou seja, a gente já está falando de quase 50 anos já que estreou, né? Tá ouvindo? Ah, tá. Já voltou. Voltou. Se você puder falar sobre o que se tratava a peça, sobre o musical, a história do musical. Então, a história do musical é uma pequena comunidade, né, que vive uma comunidade um pouco campestre, vamos dizer assim, onde tem ali o prefeito que só pensa em dinheiro e a mulher do prefeito que também que só fala em dinheiro e que fica cuidando da vida dos outros. Tem esse padre que é o líder espiritual dessa comunidade, que era o Marcos Tumura, que fazia divinamente bem. Tinha a mocinha, não vou lembrar agora o nome da personagem que a Alessandra Mestre fazia. Como? Clementina, a filha do prefeito. A Clementina. Tinha até a música dela. Exatamente, que era apaixonada pelo padre. Que não podia. Aí tinha o Totó, que era o meu personagem, que era um cara do campo e muito bruto, né? Muito, como é que eu posso dizer? Sem a polidez, né, urbana, que se apaixona por uma mulher de vida fácil, que era a Consuelo. Que fazia a Consuelo maravilhosamente bem. Então, eram esses arquétipos dessa pequena comunidade que viviam ali daquele jeito. Um só pensava em dinheiro, o padre querendo unir a comunidade inteira, aí tinha a fofoqueira, tinha essa prostituta, né? Pelo qual o Totó E o Totó era um questionador que queria saber quem era Deus, mas como é que isso pode acontecer? Como é que Deus deixa isso? Então questionava muito o padre, era um pouco ajudante do padre também. Até que o padre da comunidade recebe uma mensagem de Deus e Deus fala para ele assim, olha, faz uma arca aí, porque eu vou mandar um outro dilúvio para a Terra, eu vou acabar com tudo, porque as pessoas só pensam em dinheiro, tá todo mundo pensando só em si, vou acabar com tudo para começar de novo. Tipo isso, né? Aí o padre consegue convencer e unir a comunidade para que todos construam essa arca, para que todo mundo possa se salvar. Então é justamente isso, é fazer com que a gente se una para resolver uma situação catastrófica e que a gente não tem controle, né? E que a gente, como raça, quando a gente se une, quando a gente se junta, a gente consegue muita coisa. E nesse tempo que teve a primeira montagem, você ainda estava lá no Rio Grande do Sul. Mas você chegou a ter, tirando, lógico, o Billy Bond, que trabalhou na primeira montagem e na segunda, mas você chegou a ter contato com os atores da primeira montagem? Eu perguntei ontem para o Tadeu, ele disse que chegou a vê-lo, né? E foi uma lembrança quando ele foi assistir. Depois de 18 anos, ele vê de novo o musical sendo montado. Você chegou a ter alguma resposta dessa? Não. Eu conheci a Viviane Alfano, que fez a primeira montagem, que trabalhava comigo no Teatro Imprensa na época. Mas eu não tive contato com as pessoas. E o Tadeu também, acho que já estava morando no Rio na época. Já, então, também acho não que tinha só contato veio com ele. Mas eu sei que em 81, quando foi montado, foi um estrondoso sucesso. Né? Eles ficaram 1 ano e meio em cartaz do Sérgio Cardoso. Foi uma loucura o sucesso que foi em 81. Acho que mais do que depois no ano 2000, né, quando a gente fez. É que com vocês também, porque já estava naquela transição do Rent para o Aí Vem o Dilúvio, para poder já abrir o teatro, abrir o atual Renault Isso. com os Miseráveis, né? Que aí já Exato. começa a trazer a produção dos grandes musicais, das grandes montagens anglo-americanas, né? Exatamente. Exatamente, foi isso que aconteceu. Foi essa entre-safra e até inaugurar o teatro, que na época se chamava Teatro Abril. E aí a CI do Brasil se instalar realmente no Brasil, antes de virar Time for Fun, trazendo esses grandes musicais, né, esses grandes franchises. Assim. E como é que era a reação do público? Vocês se apresentavam de terça a domingo ou já estava nessa formatação de quinta a domingo apenas? Porque na década de 80, 70, você podia ir ao teatro de terça a domingo, né? A temporada, as apresentações aconteciam 6 dias por semana.
E Exatamente. nessa de vocês do Aí Vem o Dilúvio, era como? Não, já era de quinta a domingo. Fazíamos quinta a domingo, 2 sessões, eu acho que no sábado, talvez. Fazíamos 2 sessões. Mas o público amava, porque é um espetáculo muito leve, muito bonito também. Era um espetáculo com um grande cenário. Tinham 2 rotatórios, era um palco rotatório que girava um para cada lado. Né? O miolo girava para um lado, a borda girava para o outro. Então, era muito dinâmico o cenário. A gente montava a arca ao vivo, né, na frente da plateia. De repente, o cenário se transformava numa grande arca. Então, as Da pessoas cidade, amavam. a cidade virava arca, né? Exatamente, cidade virava arca. E a cidade também, né, o cenário giratório era uma surpresa para o público sempre, porque o cenário girava e já vinha outro cenário. E a gente ia andando pelo cenário e atravessando, e a cidade ia passando pela gente. Assim, era muito incrível. E depois tinha a cena final, que tinha depois, né, depois que o dilúvio aconteceu e que tudo se acalmou, que tem uma missa de novo com o padre, que é a cena da pomba, né, que é o Espírito Mas Santo, né? o Tadeu disse que era a cena que mais, assim, digamos, emocionava as pessoas, mas só que a pomba era toda guardada, era assim, digamos assim, não era bem tratada. Ele disse que se ele remontasse a peça agora, ele ia usar um outro esquema. Com vocês tinha também isso? Tinha, digamos, o problema com a pomba ou... Não, sabe que não tinha problema não. Elas eram porque eram pombas de cativeiro mesmo, não era um animal selvagem que foi, né, silvestre que foi resgatado e tal. Para isso, eu inclusive eu tenho um amigo que cria pombas como pombo correio, então ele faz revoadas de pombos assim. As pombas eram bem tratadas, assim, era um criador, né, especial que adestrava essa pomba, então ela era uma pomba adestrada mesmo, para fazer sempre o Certo. mesmo voo, pousar sempre no mesmo lugar, essa coisa toda. Mas eu não acho que ela era maltratada, não. Claro que hoje você tem muito mais recursos, né? Hoje você pode botar Você um pode usar a robô ali com um criatividade, drone, né? uma coisa, que você pode fazer essa coisa eletrônica, não precisa usar um animal, óbvio. Né? Não pega nem bem você usar um animal hoje em cena que fique preso. Né? Já Sim. começou pelo circo essa coisa, né? Ninguém mais quer ver elefante e leão e zebra e essas E coisas até no mesmo circo. quando você tem peça que pede isso, como foi o caso do N, né, que você tinha um cachorrinho que faz parte do filme, faz parte da história, Ah, eram usados dois animais para um não poder cansar, um apresentava numa, outro apresentava na outra, e tinha um tratador, essas coisas, tudo que para cuidar, né, do bem-estar do animal. Ah, e do... Aí vem o de... desculpa. Dessa montagem de 99, 2000 para depois, você vê alguma diferença? Teve diferença nas montagens? Basicamente, esses primeiros musicais, o Ranch, Aí Vem o Dilúvio, foram uma escola para os profissionais, para os técnicos dos musicais que vieram depois? Ou você acha que era tudo era similar a montagem e as produções? Deu para entender a pergunta? naquela época, em 99, 2000, 2001, era 99 e 2000. O Lemis já foi um pouco diferente o processo de ensaio. Mas era uma novidade. Assim, por exemplo, no Rent veio uma diretora mexicana, porque tinha sido montado no México, então veio essa diretora mexicana. E junto com a Tânia Nardini, aqui do Brasil, Uhum. que era a diretora residente, que tomava conta do espetáculo. Então era muito estranho para nós atores, acostumados num processo de criação onde você tem total liberdade de criar a sua história, o seu personagem, e de repente vem um diretor estrangeiro e fala assim, olha, quando você der esse agudo, essa nota da canção, você tem que olhar para a esquerda, porque vai acender uma luz aqui no seu rosto. Aí eu disse, mas por quê? Eu disse, não, porque a luz vai acender, você tem que estar olhando para lá. Disse, né? E Qual o aí a motivo gente do teve que personagem? aprender a se apropriar dessas marcas, né? A criar a nossa história para que essa marca não virasse uma marca mecânica, que é o que eu sempre digo, que é o que diferencia um ator, né, de musical Uhum. de um cantor de musical, né? Porque o ator ele tem que ter uma intenção e uma história para contar em cada movimento, em cada nota, enfim, essa coisa toda. E para gente foi muito estranho isso. A pessoa dizer, olha, nesse momento você tem que estar nesse degrau da escada, porque aqui vai escorregar uma coisa que você tem que pegar com o braço. Mas a gente não criou isso. Não, mas é assim que tem que ser. Então foi muito Ou esquisito. seja, é aquela Bíblia
que é o que o povo fala, e que se você assistir a peça aqui no Brasil, se você assistir a peça na Alemanha ou no Japão, vai ser igual, vai ser similar. Mas Mas isso aí pode ser o uma ator tem que se armadilha. apropriar dessa intenção, né? Exatamente, porque pode ser uma armadilha. Se você reproduz aquilo mecanicamente, né? É aquilo que você fala assim, nossa, eu podia ter ficado em casa escutando o CD, não precisava ter vindo para ver isso que eu vi, porque é só um monte de gente se mexendo, ninguém me contou nada, né? Ou uma hora o ator pode perder o time ou perder a atenção e acontecer um acidente porque você não está realmente naquele papel, você simplesmente está lá, está no palco. Exatamente. Então, já no Dilúvio foi diferente, porque como não veio ninguém de fora montar, quem dirigiu a nossa montagem foi o Sebastião Apolônio, Popó, né? Bonito. Então a gente criou as nossas marcas, né? Ele falou, a situação é essa, como é normalmente como a gente fazia antes, né? A situação é essa, vamos criar esse momento aqui agora. Então a gente ia criando aquilo organicamente. Quando veio o Lenise, em 2001, que vieram os diretores de fora, mas a gente teve 2 meses de ensaio de processo. Então ele também tinha as marcas, tinha algumas coisas, principalmente os personagens principais, né? O Tumura, o Saulo. Tito, o Saulo, exatamente, mas que tinham umas marcas muito mais precisas. Mas a gente que fazia o coro e fazia ensemble, a gente tinha muito mais liberdade mesmo para criar as nossas marcas e as nossas nosso gestual, essa coisa toda. Ele só dizia, olha, esse cara é bêbado, esse cara briga com a Jorral o tempo inteiro, ele é um pé no saco, que era o meu caso, que era o Granter, né? Um dos estudantes. E ele está sempre questionando, então cria esse personagem aí. Ele vai ter que passar por aqui em algum momento e ele tem que estar em cima da cadeira para levantar a garrafa no final da música, mas até chegar aí você pode criar o seu trajeto. Então já foi um híbrido disso, assim, né? Dessa montagem. E deixa eu falar, porque muito provavelmente não é todo mundo que sabe, mas a primeira montagem do Aí Vem o Dilúvio foi no Sérgio Cardoso, e a segunda foi no Teatro Ópera, que é o antigo Teatro Zácaro, que teve uma importância, que foi também foi Teatro um Aquário, cinema, que foi a Boate Aquários, que foi um cinema, e que infelizmente agora está fechado. Mas na época, aquela região lá do Bexiga era a nossa Broadway, né? Porque você tinha muitos teatros lá, você tinha os restaurantes, você tinha uma vida cultural muito forte, né? Naquela região. Exatamente. Eu acho que foi o final dessa era do Bexiga, na verdade. Ali, né? O final dos anos 90. Quando eu cheguei em São Paulo, em 94, o Bexiga fervia muito mais, né? A gente falava que era a Broadway do Brasil, né? Que eram aqueles teatros da Brigadeiro, que pegava ali o Bexiga, Sérgio Cardoso, com o Teatro Ópera junto, tinha o Teatro da Praça, Teatro Ágora, né? Ficavam todos Teatro esses Maria da teatros. Mancosta, perto também, tinha O Billy Ferreira, né? o Brigadeiro, enfim, né? Mas eu acho que foi o final de uma era ali, dessa efervescência do Bexiga mesmo. Uhum. E deixa eu ver o que mais. E vem cá, você acha que merece uma remontagem agora, depois de passado 20 anos, já quase 40 anos da primeira montagem? Eu acho que sempre merece, né, revisitar esses grandes espetáculos assim. Eu acho que poderia fazer um pouco mais revisitado mesmo, né? Talvez atualizar um pouco. Mas é um espetáculo muito bonito, é um espetáculo quase naif, sabe? No sentido de ele é quase ingênuo, ele é um espetáculo ingênuo. Mas tem uma mensagem muito bonita que eu acho que tem que ser falada sempre, sabe? Que é a coisa da solidariedade, da empatia, de você olhar para o próximo, de você olhar para a pessoa que está do seu lado e querer saber se ela está bem ou não, né? Essa coisa também que é uma coisa muito bonita que eu acho que a gente perdeu, principalmente nos grandes centros, que é a coisa do líder espiritual da sua comunidade, né? Independente da religião, se for Uhum. se for candomblé, umbanda, católico, evangélico, messiânico, enfim. Mas é muito legal isso quando você tem um líder espiritual que tenta dirigir, né, aquela comunidade para o caminho do bem, para o caminho da solidariedade, para o caminho. Enfim, eu acho que é uma coisa muito importante de ser falada de novo. Se fosse para votar, eu votaria sim. Vamos remontar o dilúvio. E também são umas músicas agradáveis, né? São. Eu tenho muito na memória, né? Porque o Tumura cantava a maioria das músicas, então o Tumura foi um grande amigo meu, um grande parceiro assim de arte, de vida, né? Então eu tenho
presente o timbre dele cantando aquelas músicas, assim, a música de abertura, a música de encerramento, é uma loucura. Eu gosto muito desse espetáculo. Tenho muitas boas lembranças, assim. E é até aquela coisa, eu resolvi fazer esse quadro, né, esse Vamos Falar sobre Musicais, para poder trazer a história, né, porque infelizmente a gente não tem uma facilidade de pesquisar a história do nosso teatro musical, né, É para eu porque é uma história fazer recente também, né? Essa história tem 20 anos. Então, então, agora que algumas pessoas estão lá fazendo o seu TCC e fazendo, né, esses livros históricos, né? O Gerson Esteves é um cara que fala com muito sobre certeza, musical. o Brother não é aqui, Quem? A Brother não é aqui, o que livro agora está dele, a Brother não reeditando. é aqui. É. Então, Uhum. ele tem um pouco esse papel assim no nosso meio também. Mas há uma história recente, são 20 anos dessa Dessa leva de montagem, musicais que né? começou de novo, né? Mas até mesmo, se você que mês que vem eu vou falar de um outro musical. Já estou começando a procura. Mas vamos falar, se você vai procurar até mesmo os Não Fuja da Raia, da Cláudia, não, por exemplo, o Beijo da Mulher-Aranha. Não é fácil você encontrar pela internet material de pesquisa. Né? Aí Vem o Dilúvio, assim, eu acho que eu encontrei 4, 5 lugares que tinham fotos ou que tinham recordações ou até mesmo atores que participaram da peça que punham no seu Facebook, no seu Instagram, mas não é algo assim que é acessível, né? Diferente de um estudante de teatro musical americano que ele tem vários livros que podem estar trazendo isso. Precisa disso, a gente precisa relembrar nossa história, né? O Brasil, infelizmente, tem essa característica de sermos um povo sem memória, né? Não é só no teatro musical, é também no cinema, na política, né? A gente continua fazendo Sim. bobagens politicamente, no tempo afora, né? Não quero entrar nessa seara, mas só para comentar. Então, e isso é uma coisa muito triste, porque a gente tem uma cultura musical nesse país muito grande que não é falada. Né? O teatro de revista, até os anos 60, 50, 60, era a grande bilheteria do Teatro Nacional. Né? A Sim, gente teve as chanchadas todas da da Atlântida. Veracruz. Oi? Da Veracruz e da Atlântida, né? E da Atlântida, exatamente. E o Brasil então tem essa cultura de musical desde sempre, desde Chiquinha Gonzaga, e essas coisas não são faladas e não são lembradas, né? Então, se essa história recente a gente já não acha, de 2000 Imagina. para cá, imagina no final dos anos 1800, com Arthur Não, Azevedo e Chiquinha Gonzaga, que faziam espetáculos maravilhosos, brasileiríssimos, com temática brasileira, com histórias brasileiras, e música e ritmo brasileiro. Né? e é aquela coisa, você veio do Sul, você tem toda uma cultura musical daquela região. Aí se você pega o norte do Brasil, já é uma cultura completamente diferente. Você pega o Nordeste, você pega o Centro-Oeste, ou seja, a gente tem um material tão rico e tão vasto, né, que é o que a gente está começando a ver agora no próprio teatro, né, no próprio teatro musical, ações que estão pipocando com o teatro nosso, não simplesmente uma montagem vinda de fora, né? Exatamente, a gente teve agora as Cangaceiras, né, que foi do Milton Moreno, o texto do Milton Moreno, e que foi fantástico que a Amandinha Costa fazia, com um elenco maravilhoso também, Marcelo Boff, enfim, um elenco estelar, Vera Zimmermann, e falando de uma história brasileira, né, de relatos daquelas mulheres, Mas a gente, por exemplo, na época do Lemis, eu ficava pensando assim, cara, se a gente fizesse a Guerra dos Farrapos, um musical, a Guerra de Canudos, a Revolução dos Emboabas. A gente tem tanta história rica e maravilhosa, e artistas, e autores, e compositores, mas eu acho que a gente está num caminho, assim, eu acho que o caminho é esse para uma dramaturgia musical, de teatro musical brasileira mesmo, nacional, sabe? Mas a Porque gente teve que realmente. aprender de algum lugar, né, com os americanos, esse formato de teatro musical, que não é o formato do teatro de revista e tal. A gente teve que passar por isso para aprender a fazer, para criar os técnicos, para formar técnicos e músicos e orquestra e maestros e diretores musicais e coreógrafos. Iluminação e tudo. Né? Digamos assim, teve a sua importância, mas agora, né, a gente espera que tenham novos autores, né, novos diretores, cantores, versionistas, porque também não é fácil, né, você montar um musical, não é simplesmente você escrever, você tem que... Não é. Né, Eu montei um musical agora, eu estou com um musical com a Cláudia, que é o Concerto para Dois. Somos que só eu ia nós dois em perguntar. cena.
que é um musical. Aham. Nós levamos 2 anos para levantar o espetáculo. Até de texto, de música, de idas e vindas de texto, não muda aqui, essa música não conta a história, a melodia é linda, mas não cabe aqui, porque o pensamento do personagem é um processo muito, muito intenso, sabe? Muito Uhum. demorado. Então, não é fácil. Mas eu sempre falo isso, assim, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que a gente tem que continuar com os musicais americanos e ingleses, porque senão é a mesma coisa. Então não vamos montar Shakespeare no Brasil, porque o autor é inglês? Vou montar só Uhum. Nelson Rodrigues? Vai ficar chato esse negócio, gente. Né? Eu quero Você tem montar que o ter uma Neil, quero variedade, montar porque, outras coisas. Só né, desculpa. desculpa, desculpa, você tem que ter uma variedade, porque é essa variedade que vai fazer você crescer e você ter material para você criar o seu. Claro, é claro que a gente tem que ter a dramaturgia brasileira, que é muito importante, a gente tem que ter cada vez mais. Até para a gente ter cada vez mais trabalho para os criadores, né? Mas não vamos tirar a importância do teatro musical, da dramaturgia americana e inglesa, porque é muito importante também. Senão, Já que você falou, senão vira eu um ia colocar. preconceito, sabe? E quando Sim, vira lógico. preconceito, não serve. Não, 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 nada disso. Mas eu ia perguntar, mas já que você adiantou, o concerto para dois que estava você com a Cláudia chegou a fazer algumas capitais e algumas cidades aqui do Brasil, chegou a fazer quase 5, foram 5 semanas lá em Portugal e aí Foram 10 voltou semanas em Portugal. 10 semanas. É. Acho que então eu peguei as 5 semanas de De Lisboa Lisboa, isso. E depois mais 5 no, semanas viajando. no Porto, né? Que teve no Porto também. Eu vi A gente fez Porto, Braga, a Aveiro, propaganda. fez várias cidades. É maravilhoso, né, Portugal? E como que era a resposta do público deles? Porque eles conhecem a gente pelas novelas, né? Principalmente a Cláudia, muito provavelmente, né? É É. bem vista, conhecida, essas coisas. Mas como é que é a reação do público para o nosso teatro, ou mesmo até mesmo para o teatro? É um público mais calado, é um público mais reservado, é um público mais aberto? Como é que é essa resposta? É um público mais cerimonioso. É um público que ri quando tem que rir, tá tudo certo. E aplaude muito no final, é uma loucura, porque eles não param de aplaudir, você fica até sem jeito de agradecer já 5 vezes aqui, quando eles gostam, obviamente, né? Mas é um Aham. público bem cerimonioso, assim, é um público muito, muito educado, né? Foi incrível a experiência. A gente montou esse espetáculo, a gente fez 7 cidades aqui no Brasil. Não fez São Uhum. Paulo, não fez Rio, porque a gente queria começar Ia viajando. chegando. E aí fomos para Portugal para fazer essa temporada de 10 semanas lá, que foi uma das melhores experiências da minha vida, sabe? Primeiro porque era um espetáculo nosso, que foi nossa ideia, surgiu da nossa cabeça o conceito, a Ana Toledo escreveu lindamente, Tony Maravilhosa. Luquezzi e o Thiago Gimenez fizeram as músicas, que são incríveis, Maravilhoso. a Natália Lana com um cenário incrível também, o cenário do querido, eu ia dizer Matami, já ia errar o nome do figurinista, pelo amor de Deus. Gostado, Tá, nossa. vou falar aqui, espera um pouquinho que vai vir o nome dele aqui. Então, mas foi incrível, porque a gente na Europa, falando a nossa língua e fazendo sucesso num outro país, sabe, com um espetáculo nosso, brasileiro. Foi uma experiência incrível, assim. Eu fiquei completamente apaixonado. Eu nunca tinha trabalhado em Portugal. E Aham. eu já saí de lá querendo comprar casa em Lisboa. Assim, eu quero vir para cá. Depois você cai na real, né? É bem assim a coisa. É, Mas eu, foi eu não incrível. posso, eu não posso falar muito porque meu pai é português e aí eu tenho cidadania portuguesa, meus avós, né, eram lá, já são falecidos, mas tem tios, primos, essas coisas. Realmente é o segundo, a segunda terra, o segundo país, né, um carinho grande. E além do mais, eles também falam português, né, o mesmo que a gente, então fica até mais fácil um pouco, né? Aliás, você tinha perguntado isso, né? Porque, bom, a Cláudia é muito conhecida. A Cláudia brinca que ela é mais conhecida em Portugal do que no Brasil. Porque as pessoas são enlouquecidas por ela. Assim. E viram ela está há 36 anos na Globo, conhecem ela há 36 anos, né? Hoje já está Uhum. mais dissipado, porque tem as novelas que eles produzem lá, já tem outros canais de televisão lá em Portugal, mas ela é muito conhecida. Então a gente já foi com esse trunfo, que era a Cláudia estar no espetáculo, obviamente. Por isso que a gente foi para lá também. E aí eu fiquei muito preocupado, porque eu disse, puxa vida, mas tem piada que funciona aqui que não vai funcionar lá. Como é que a gente vai fazer isso? Aí eu pensei, vamos adaptar algumas coisas, né? Vamos trocar por expressões de lá. Aí a Cláudia falou assim para mim, porque ela já tinha feito teatro lá, outras 2 vezes. Ela falou assim, Uhum. eles gostam
de Do português. ouvir o português do Brasil e as expressões do Brasil que eles conhecem através das novelas. Então, não faça isso, vai dar errado. Porque para eles não tem graça nenhuma, porque eles querem ouvir o nosso português, né? E como é que a gente se vira com as expressões daqui. E aí, para minha surpresa, foi incrível. A gente não precisou mudar nada. Talvez alguma piadinha interna, que era só para satisfazer o nosso próprio ego do que para o público. Mas funcionou muito o espetáculo, foi incrível. Foi muito incrível. E aí, a gente saiu fugindo de lá, porque começou o coronavírus, começou a fechar tudo na Europa, né? E a gente deixou de fazer 2 cidades, que a gente não conseguiu fazer porque o governo fechou os teatros, a gente saiu correndo de lá e veio embora. E aí estamos parados. A gente ia voltar com a turnê pelo Nordeste, ia descendo para chegar em São Paulo, porque era o tempo que a Cláudia mediu até ela entrar em novela de novo, o programa da Cultura ia voltar, então a gente fez esse trajeto, né, para fazer, mas aí não deu nada certo por causa da pandemia e estamos aí no aguardo para ver o que vai acontecer. Então agora a gente tem que esperar, aguardar. Entrem nas mídias sociais do Concerto para Dois. Concerto é com S, não é concerto com C. Tem o Instagram, que aí vocês pegam as informações que quando essa pandemia passar, aí a gente vai poder assistir, vai poder ver os dois novamente no palco, né, que é o que precisa. A gente já está quase encerrando, porque o Instagram tem essa coisa de 1 hora. Só. Desculpa, vamos... Bruno Oliveira. Bruno Oliveira. Do concerto. Gente, não vi o nome do Bruno, pelo amor de Deus. Vamos só relembrar, então, o Talentos Musical. Estreia agora em agosto. Dia 8 de agosto. TV Cultura. TV Cultura. Vai ser aos sábados, às 8h30 da noite, horário nobre. Horário nobre. E aí vai reprisar em algum dia da semana, que eu ainda não sei se vai ser na quinta ou na quarta, que eles ainda estão fechando isso. A gente começa a gravar agora, dia 7 de julho. Vai ser gravado de maneira remota. Né? A equipe da Cultura vai até a casa da pessoa para gravar o número dela. A gente faz a direção remota também. E aí, ao vivo, eu e os jurados, né, fazendo o programa e analisando ali e fazendo julgamentos e tal. Já tem até uma informação de graça, a Carol já disse que já mandou o vídeo. Ah, é? Acabou de escrever aí. Carol Pita disse, acabei de mandar meu vídeo, tá nervosa. Fica calma que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente vai gravar no dia 7 e 8, que a gente já vai fazer a triagem dos 100 selecionados, que foram 1.000 inscritos, foram selecionados 100 por vídeo, e desses 100 vão sair os 24 que vão participar realmente do reality, né? Então, esse primeiro programa, que vai ao ar dia 8, é justamente essa seleção de 100 para 24. Então, basicamente, de novidade por enquanto, é que os candidatos vão gravar de casa, essas coisas, a seleção vai ser feita à distância até que a gente possa juntar todo mundo novamente nos teatros para a gente ver não seleções, mas as avaliações até chegar na final, né? E a final do ano passado como vai estrear no dia 8 de agosto, ele deve ir até o final de outubro no ar, né? Vão ser 16 programas. Então vamos torcer para que lá no comecinho de outubro a gente já consiga receber as pessoas no teatro para gravar as semifinais e as finais com público, né? Que é o diferencial deste reality, né? Que é essa coisa quente da plateia. A gente espera que a final seja de novo lá na Sala São Paulo, que foi uma final linda do ano passado. Eu pude ir lá assistir, maravilhoso. Foi incrível, né? Então tá bom, Jarbas, olha, agradeço muito pela sua participação, por a gente poder conversar e relembrar desse musical que foi tão importante para mim, né, que foi o primeiro que eu assisti em 81, primeiro musical adulto, né, eu tinha 10 anos e me marcou a vida inteira e agora, quase 30 anos depois, 40 anos depois, ainda me lembro com uma saudade. Então, poder conversar com você e a gente poder saber um pouco mais sobre a história do nosso teatro musical. Eu que agradeço, querido. Olha, recordar é viver, né? Nossa, visualizei muita coisa aqui, lembrei de tanta gente querida que eu não vejo há tanto tempo. Muito obrigado a você por ter me chamado e por estar fazendo esse resgate dessa memória aí que é tão importante. Ok, então. Pessoal, só lembrando, a entrevista de hoje vai estar salva aqui no nosso IGTV, então se você não assistiu, não tem problema, vai estar salvo, você pode ver.
depois eu vou lançar no nosso YouTube. E lembrando que em julho a gente vem com um novo musical, que mais para frente eu falo, que a gente também vai relembrar e também vai entrevistar os atores que fizeram parte dessa montagem. Jarbas, novamente, muito obrigado. Obrigado a todos por terem assistido. Obrigado, querido. E até uma próxima. Muita saúde para todo mundo. Beijo. Amém. Obrigado. Beijo.